E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, TG. Aqui hoje eu tô com o Tuxi. Tuxi. Tuxi? Tuxi. É Tuxi ou Tuxi? Tuxi. Tuxi. Mostrando aqui, vou mostrar aqui algumas explicações das habilidades da espada para vocês que têm dúvidas com respeito às habilidades dela, especificamente para vocês. E também já peço para vocês, quem puder se tornar membro do canal, se torne membro, que não é sempre que nós postamos, não, mas toda semana nós postamos um vídeo. Ou pelo menos tenta postar toda semana. E tá aumentando nossa quantidade de vídeo lá aos poucos. Primeira habilidade, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês é a Antepassado, que é a habilidade de taxa de crítico, 10% de tenacidade e 20% de resistência a dano crítico. Então você vai resistir mais 20% a mais do seu dano ao crítico, não é mesmo que você tomaria. Se dá 20% a mais de taxa de crítico, que é a chance de você critar, e tenacidade é a chance que reduz a chance de o ataque do seu inimigo critar. A habilidade ninjutsu dela, fora esses atributos, a habilidade ninjutsu, quando você matar seu inimigo ou um NPC na partida, o que ela vai conceder para vocês? Ela vai conceder aí, no caso, 30% do valor máximo de saúde, que vai ser restaurada. Vai ganhar uma 30% de aumento de dano e 30% de redução. Para mostrar essa habilidade para vocês, eu vou vir aqui na minha conta, vou mostrar aqui quantos que eu estou de HP, para vocês verificarem o tanto que vai aumentar. Você pode ver que eu estou da forma que eu estou equipado, estou com 48k, 48.642 de HP. E vamos lá iniciar. Só dar um pronto aqui. Para mostrar agora aquela questão lá de recuperar 30% da vida. Dezessete. Você pode ver lá, lá eu tô, na verdade estou com 48 e pouco, né? Aí vocês foram ver na calculadora, se for calcular 48 vezes 35%, dá 16k 800 e pouquinho. Que foi mais ou menos o tanto que eu me curei. Então, basicamente, essa questão. Cada ataque, quando você for atacar dessa habilidade D, que é a do antepassado, quando você vai lá mata, ele vai recuperar ali 35% do valor máximo ali da sua saúde. Que é muito bom. Em muitos casos é muito bom. Essa habilidade D, não sei se estou te atrapalhando, é 4 habilidades só. Depois eu saio cortando. Mas vou ter mais fácil. Vou andar aqui. Aí a questão agora de mostrar quando mata restaurar 35% do HP máximo. Pode verificar aqui, ó. Vou atacar o Tuxi. 17 e pouquinho que ele recuperou ali, né? 17 e pouquinho, mais 300 e pouco. Basicamente essa é a primeira habilidade dela, como eu mostrei aqui pra vocês. Meio bagunçado, meio um pouquinho bagunçado por causa que de vários testes nós estávamos testando para mostrar as habilidades para vocês. Aí basicamente, então, não importa se você vai fazer um ataque comum, se você vai fazer um ataque simples, o que é importante, se for seu último ataque e você conseguir matar o NPC, você vai recuperar 17%, 35%. Na C, que é a Ronin, no caso, obter 10% de sangramento. E no caso, aumenta o dano ao objeto convocado 200% e o ataque pode matar aliados e assim mesmo. Essa C é acho que a mais difícil de estar fazendo dela. Eu vou fazer ela juntamente com as outras, no caso. Mostrar aqui para vocês. Se der, eu vou parar para mostrar para vocês. Entendeu? Porque, na verdade, desse parte que nós estamos gravando, eu vi ativando uma vez só esses 10% de sangramento. É muito difícil, pelo menos na minha CC é muito difícil conseguir esse 10% de sangramento. Fora isso, a habilidade C, no caso, dá esses 200% de ataque ao objeto convocado. A B, que é torcer,
Ela cria lá os clones das sombras, no caso. Combinação não, ela dá os dois combos, no caso, cada dano de cada Shuriken aumenta aí 60%. E também dá o efeito de refletir, que reflete o dano lá em 100% do próximo dano ali entre os inimigos que tiver num raio de 1200. Ou seja, você tá lá na sua conta e tem um inimigo lá no raio de 1200, no caso. Aí, se você clicar duas vezes, você ganha essa habilidade, onde você vai refletir o próximo ataque. Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui em pronto. Não sei se o Tuxi está me escutando também. Vou utilizar a habilidade do hamster, que aumenta a taxa. Então, fica mais fácil mostrar. E tá certo que eu esqueci que ele tá com o refletir ativado ali, mas beleza. Para mostrar mesmo. Aí, ó, você pode ver, ó, o ataque gritou duas vezes por causa do hamster. Ele gritou. E eu ganhei ali o refletir. Ele segura, basicamente vai refletir o dano ali no todo limite tiver no raio de 1200 metros. Aí ele reflete o dano. Por isso que às vezes você pode ver, eu joguei, mas não refletiu o meu ataque no inimigo. Porque o inimigo ele poderia, por exemplo, estar muito longe. Se o inimigo estiver muito longe, ele não vai dar esse reflete. Que, no caso, você está esperando dar. Que muita gente fala, deu refletir. Beleza, estou seguro ali. O dano não vai ser aplicado sobre mim. Vai ser aplicado. Entendeu? Porque você não está fora da faixa. Cá, no caso, mostrar aqui para vocês. Ele vai me atacar de longe. Fora ali dos raios dos 1200. Pegou um pouquinho nas rochas ali, mas não acertou. Porque tirou o refletir, você pode observar. E não refletiu o dano nele. Porque ele estava muito longe. Então o dano não foi refletido. Basicamente essa é a habilidade do B. O principal, né? Que seria a questão lá do refletir. Que é muito utilizada. E é muito legal também. Você pode ver que aquela habilidade de sangramento ela não ativa nem a pau. Porque se eu estou jogando aqui nessa partida aqui com ele, você pode observar. Ela não ativou. E agora é a última habilidade aqui para vocês, que é a desembanhada. Que é a habilidade mais forte. Aqui, nesse último exemplo, o que eu vou fazer? Ele tá de espada também. Eu vou falar para ele me atacar. Eu vou atacar ele com a habilidade do... Vou utilizar meu hamster, que o hamster ele segura. O hamster ele segura bastante. Pelo menos por um turno. Eu vou ativar o servo. E vou ativar, no caso, o pull da espada da Ronin. Para vocês verem que, no caso, a espada, essa habilidade de Genin, ela dá muito dano, principalmente quando se dá tempo de ela fazer a trajetória lá dos 2 segundos. Você deixar ela ficar 2 segundos, na verdade seriam 4, né? 4 segundos viajando no ar. Para isso, resumir, ele vai ter que estar num lugar muito alto e um lugar baixo, ou a distância permitir ele fazer isso, entendeu? E eu vou estar de servo, porque você sabe que servo quando tá ativado tanca bastante, principalmente se tiver outra coisa ali para ajudar, que eu vou utilizar o hamster por uma rodada, basicamente só para defender, e vou tentar dar um pull nele de charge para carregar o pull dele. Tenho certeza que não vai matar, entendeu? Mas já vai ser o suficiente para dar o pull dele, encher pelo menos o pull. Aí só lembrando, pessoal, mostrar, Tuxi, aí tem que dar aquela questão lá dos 2 segundos, né mesmo? No pull. Já seu pull já carregou? O poder já carregou. Então aí só mostrar aqui já. Mas eu não utilizei o negócio do porquinho, né? Mas beleza. Já ali, ó, o ângulo, você pode ver que ele vai me acertar aqui, voando. Praticamente me matou. Aqui, e olha que o servo segura bastante. Aqui outra pessoa poderia me matar tranquilamente. Porque o Paul basicamente
acabou com a minha vida. E vocês, conforme você pode saber que o cervo ele segura muito. E você pode observar que ali, essa fumaça basicamente, ele, na hora que ele aperta o pole, fica essa bomba de fumaça aí, que ele, no caso, fica difícil identificar a pessoa lá dentro. Aí o que acontece? Vou só tacar aqui um Tachi. Você pode observar ó, que eu também consigo andar. E consigo sair da bomba de fumaça. Mas quando eu estiver lá dentro fica mais difícil tá me acertando. Isso é útil contra o quê? É útil contra, por exemplo, videogame. Que a pessoa fica difícil a pessoa acertar seu pé. Entendeu? E, por exemplo, cajado. Bastante gente joga de cajado. E várias outras armas aí. Mas contra espada não é muito útil, porque espada pega em área. Se eu tacar ali na ponta daquela estrela, acerta ele. Entendeu? Por causa do raio ali. Então não adianta nem se esconder. Espada contra espada não adianta essa nuvem. Agora espada contra outras armas, que é cajado, minigame, aí já adianta bastante, porque você consegue escapar de muito ataque. Se você for esperto também, não é mesmo? Bem, pessoal, mas era isso daí. Então, bora só revisar aqui com vocês. A habilidade antepassada, conforme eu te mostrei para vocês, ela, no caso, quando você matar, ela recupera 35% do valor máximo de saúde. Que no meu caso, porque eu tenho 48k de FC, estaria lá no caso ali de 16 a 17k. Ali a questão da Ronin é o mais difícil de estar explicando para vocês, porque quase você não ativa ela. Porque ela dá 10% de sangramento ali e também a outra ali, que é a sangue frio, aumenta o dano, objeto convocado 200%. Que é fácil de mostrar naquela questão lá de, por exemplo, quando eu ativei o meu POW. Mas você viu que eu ativei e morri também, entendeu? Então, a questão é que quando você ativa, fica habilidade difícil. O torcer, que é aquela questão que basicamente a habilidade mais boa dela que você pode considerar, que é o refletir. Reflete 100% do próximo dano que o seu inimigo ia te acertar, se ele estiver dentro da faixa de 1200 metros. O modo fácil de fugir é você sair dessa faixa de 1200 metros e atacar. Mas como eu sei que eu estou dentro da faixa de 1200 metros? Se você estiver colado em cima do cara, praticamente beijando o personagem do outro, pode ter certeza que você não vai estar na faixa, fora da faixa dos 1200 metros. E a desembanhada, que é a questão propriamente dizendo do Paul, que solta lá os 3 ninjas. Aí observar se atacar o mais pra cima possível, se é uma posição boa, uma dica. Você tá no lugar alto, o cara tá no lugar baixo, entendeu? Se tiver no lugar baixo e o cara no lugar alto, aí também já talvez não pode dar o tempo total de carregar, entendeu? Se tá no lugar alto e no lugar baixo, dá muito mais tempo do tiro lá em cima e voltar. Então, você tem que ficar o seu Tachi, ele tem que ficar voando no ar por 4 segundos para você conseguir, no caso, aumentar o dano ali 20% do alcance de ataque. 20% ali do ataque, no caso, também. Então, é muito boa essa habilidade, mas você tem que ficar os 4 segundos. Se você não conseguir, se só der só uma paradinha da espada no ar, também é bom, entendeu? Se não der nenhuma, é ruim, porque você praticamente vai conseguir matar, mas se for um cara mais fraco que você. Se for um cara mais forte, se a espada não der aquela paradinha, fica difícil de matar. Aquela paradinha que ela faz no ar ajuda bastante. E a bomba de fumaça, que ajuda você a se esconder. E é isso aí, vídeo que eu queria mostrar para vocês, explicação rápida. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, quis mostrar uma forma mais simples possível. Mas talvez eu possa trazer jogando rank, mostrando para vocês depois, mas essa foi a forma que eu achei. Deixa um comentário e fale o que vocês acharam, beleza? E valeu aí por ter nos ajudado aí nesses exemplos aqui. E falou, pessoal.